Que maravilha, queridos! Vamos continuar aqui com o nosso estudo na Palavra do Senhor, aprendendo na Palavra do Senhor e fazendo com que essa Palavra tenha resultados práticos na nossa vida. Essa Palavra trabalhe no nosso coração, transformando o nosso coração, transformando os nossos planos, fazendo com que a gente entenda claramente a vontade do Senhor para cada um de nós. Nós estamos falando sobre conquista, sobre conquistar, estamos falando sobre vitória, genuinamente sobre vitória, vitória de acordo com a palavra do Senhor, conquista de acordo com a palavra do Senhor. Não perca jamais isso de vista, que não é do jeito que o mundo entende vitória e conquista, mas é do jeito que a palavra do Senhor nos ensina a respeito de vitória e conquista. Nesse sentido, o povo de Deus é um povo conquistador. Deus quer que o seu povo avance, quer que o seu povo conquiste. Então nós, no último encontro, a gente refletiu sobre escolhendo, definindo os objetivos da gente. E o primeiro objetivo, lembro aqui, é o nosso relacionamento com Deus diariamente e ao longo da nossa jornada. É o objetivo mais importante, que você tenha um relacionamento genuíno com Deus. E não digo aquele relacionamento que se trata apenas de você crer que Deus existe. Não, não é disso. Estou falando de um relacionamento intenso e pessoal com Deus, através da leitura da palavra, do conhecimento da palavra e através da oração, e aí por diante, com a caminhada, com a igreja, com o testemunho. É disso que eu estou falando. Não há relacionamento com Deus à distância. Ou a gente se relaciona com Deus, ou a gente não se relaciona com Deus. Relacionamento é diário, com o esposo e a esposa, como pai e filhos que moram na mesma casa. Isso é relacionamento, é disso que eu estou falando. Não um relacionamento apenas subjetivo, de eu creio que Deus existe, eu sei que Deus existe, eu escuto as músicas de Deus. Não é disso que eu estou falando. Estou falando de relacionamento sério, genuíno e intenso com o Senhor. Esse é a nossa maior conquista. Então, até aqui o Senhor nos tem ajudado nisso, e sempre o Senhor deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Então, esse é o relacionamento primeiro, essa é a conquista primeira nossa, prioridade. Ter o relacionamento com Deus. Se esse não for o primeiro objetivo, o resto já descarrilhou. Não tem razão de ser. Nós fomos criados para adorar ao Senhor, para nos relacionarmos com o Senhor, para amar o Senhor e sermos amados por Ele. O resto, querido, é tudo consequência. O resto é secundário. Então, o primeiro objetivo, lembrando aqui, a primeira conquista é a conquista de um relacionamento intenso com Deus. E aí nós temos também diariamente algumas batalhas, Nós temos algumas lutas e nós precisamos vencer essas lutas. Deus quer que a gente vença essas lutas. Talvez você tenha colocado aí como um objetivo seu a conquistar, que é a vitória sobre uma situação que você está vivendo hoje. Por exemplo, o medo. Nós vivemos um período de medo, de ansiedade, de depressão. Talvez a sua conquista hoje seja vencer o medo. Talvez a sua conquista seja vencer a preocupação, a ansiedade. Talvez seja sair de uma depressão, ou com que alguém querido saia do momento de depressão, um familiar, alguém dentro da sua casa. Talvez é uma conquista sua também, que aquela pessoa querida saia dessa situação. Talvez a sua conquista hoje seja vencer na área do relacionamento, relacionamento de pai com filhos, relacionamento entre casal. Talvez seja necessário que você vença essa batalha hoje, que você vença essa peleja numa questão de relacionamento. Talvez seja
superar uma perda, uma decepção. Então, são muitas batalhas que a gente trava ao longo da nossa vida, e por certo você está travando algumas hoje, e a vontade do Senhor é que você vença mesmo, que em nome de Jesus você vença essas batalhas que vão vindo na nossa jornada, na nossa caminhada. Então nós estamos falando a respeito do que conquistar, né? Falamos na última, e hoje estamos tratando aí a respeito também de outros objetivos, de outras conquistas que Deus quer, que Deus nos prometeu e que Deus quer nos levar para essas conquistas. Talvez, por exemplo, algo muito importante é a conversão de alguém. Talvez você esteja pelejando aí em oração com o Senhor, pedindo que o Senhor te dê vitória nessa situação, de forma que alguém, uma pessoa que você ama, um amigo, um familiar, seja alcançado por Jesus, ou até que volte para o Evangelho. Talvez seja essa uma necessidade tua hoje, de voltar para o Evangelho. Né? Então, é uma vitória, é uma batalha que você trava. Talvez você esteja longe do caminho do Senhor, e aí você se envolveu com o mundo, com as coisas do mundo, e hoje é difícil você largar as coisas do mundo, o prazer mundano, talvez os vícios, né? E você sabe que precisa voltar, mas talvez seja uma batalha muito dura. Mas o Senhor quer te dar a vitória sobre essa batalha e sobre tantas outras batalhas que você tem vivido. Nós vivemos um tempo de pandemia, um tempo muito complicado, como eu falei, um período de prostração, e o propósito dessa palavra, estamos falando de conquista por causa disso, porque o povo de Deus é um povo conquistador. Eu vou repetir sempre isso está no nosso gene, né? Isso está na nossa história. Então nós precisamos ter a convicção dessa característica do exército de Deus, do povo de Deus, de ser um povo de conquista, um povo de vitória. Então talvez seja vencer o desânimo, talvez seja restaurar o teu relacionamento com Deus. Você está desanimado para ler a palavra, está desanimado para ter uma vida de oração, está desanimado para ir à igreja, para acompanhar os cultos aí online que estamos vivendo nesse momento. Então, talvez seja uma luta grande que você esteja travando, mas o Senhor quer te dar a vitória sobre isso. Muitas são as batalhas, mas você não pode perder o foco. Por isso que eu pedi que você anotasse isso num papel, para que você não perca o foco, para que você tenha isso muito claro nos seus momentos com o Senhor. Leva sempre isso ao conhecimento do Senhor. Hoje nós vamos falar o que eu comentei rapidamente, era de você estabelecer conquistas que não estejam alinhadas com Deus, conquistas que Deus não autoriza, não são promessas de Deus na sua vida, mas você julga que aquilo vai ser bom para você, mas Deus sabe todas as coisas. E Deus muitas vezes fala ao nosso coração: não faça isso, não é isso que eu tenho para você, não é essa uma promessa da minha parte. Nós vamos, você leu aí, você ouviu aí a história de Ló, e eu quero usar nesse pequeno momento de reflexão a experiência desse homem, que está lá a partir de Gênesis capítulo 12. Né? No capítulo 12 Deus chama Abrão, e Abrão, o irmão de Abrão morre. Deus fala que vai fazer de Abrão uma grande nação, e ele muda Abrão de lugar. Abrão sai lá de Ur, onde hoje é o Iraque, vai para a Síria, lá na Síria, no sul da Turquia, e depois desce então para a região ali hoje, né, para a região de Israel. E nessa viagem, quando Deus chama Abrão, Abrão tinha um irmão, seu irmão morre, então Abraão leva o seu sobrinho Ló com ele. Né? Então eles vão para Canaã, eles chegam na terra prometida. No versículo 7, o Senhor vai dizer para Abraão que essa
essa terra será herdada pela tua semente, pelos seus ascendentes, né, pelos seus descendentes, eles vão herdar essa terra. Então acontece ali um período de fome em Canaã, muito intenso, quando Abraão está chegando ali, ainda Abrão, né? Depois muda para Abraão, e Abraão vai para o Egito com a sua família para peregrinar ali, para ter subsistência, para ter alimento. Depois ele sai do Egito, e quando ele sai do Egito, ele sai de lá e ele começa a se tornar uma pessoa poderosa em termos de bens, né, de gado, e o seu sobrinho Ló também, né, ambos eram pastores, viviam, né, do pastoreio, viviam do gado, né, do rebanho, e o rebanho deles cresce tanto que os seus pastores agora estão brigando. Então Abraão chega para Ló e diz: Ló, os nossos pastores estão brigando, não é bom que seja assim, escolhe uma parte da terra que eu vou para o outro lado. E qual foi a escolha de Ló? Ló olha então para as campinas do Jordão, Ló olha para o lado de Sodoma e Gomorra e vê que era um lugar muito fértil, muito mais do que o outro lado. Então Ló escolhe ir para Sodoma e Gomorra, enquanto Abraão então vai para o outro lado. Nós vamos tratar exatamente a respeito dessa experiência de Ló. E aí chega no capítulo 13, que é o capítulo que eu falei. No capítulo 14, Ló é levado cativo, escravizado, porque há uma guerra entre alguns reis ali daquela região, e os inimigos, os reis inimigos invadem então Sodoma, Gomorra ali e levam inclusive Jó cativo. Aí Abraão vai lá com seus 318 companheiros, servos, vai lá e liberta então Ló, traz ele de volta. Mas o que nós queremos tratar hoje a respeito do tema em questão é dessa conquista que Deus não autorizou, de nós queremos conquistar aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor. O que nós falamos no último encontro é que isso gera consequências terríveis quando nós queremos aquilo que Deus não quer para nós, aquilo que Deus não tem para nós. Então esse é o contexto. Ló vai para Sodoma e Gomorra por causa da prosperidade. A prosperidade leva ele para lá. E o que acontece aqui nesse texto que faz com que Ló tome a decisão errada? O versículo 10 vai dizer assim: levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, e que seria toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era aquela região como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, uma região próspera. E aí Jó então, ele olha, com seu olhar carnal, ele não consulta ao Senhor, e aí ele acha que aquilo é bom, e ele vai para lá. Lembra que nós sempre somos atraídos pelos olhos. Por que Eva cedeu à tentação quando Satanás tentou a Eva? Porque Eva viu que a fruta era boa para se comer, era agradável aos olhos. Foi exatamente isso que Ló fez, e é exatamente isso que nós fazemos hoje. Quando a gente se envolve num relacionamento tão sério como a formação de uma família, somente porque vê e casa com uma pessoa bonita, aparentemente bonita, então somente ali os dotes físicos do rapaz ou da moça que interessam, mas deixam de olhar para o caráter, deixam de ver o que aquela pessoa pensa da caminhada com o Senhor. E às vezes Deus está falando: não é isso que eu tenho para você. Mas você olha como Ló fez, você olha e vê que aquilo é muito bom, e isso vai trazer problema. Então Ló teve dois problemas ali, na verdade Sodoma e Gomorra
né? Aconteceram dois problemas. O primeiro é que Ló foi levado escravizado, ele perdeu a liberdade, ele perdeu o direito sobre a sua família, ele perdeu o seu gado e ele perdeu o respeito, né? Porque um escravo naquela época, um povo quando era dominado, ele era humilhado pelo conquistador. E logo depois então Ló volta para Sodoma e Gomorra, e aí depois então tem a experiência da destruição de Sodoma e Gomorra, inclusive a mulher de Ló, ela saindo de Sodoma e Gomorra, ela olha para trás, ela olha para aquelas coisas que não estavam de acordo com a vontade do Senhor, porque era uma cidade prostituída, e é aquele fatídico caso em que ela se torna uma estátua de sal. Então Deus sabia o que ia acontecer lá na frente, Ló não sabia. Ló vai morar, o texto vai dizer que era uma cidade de homens maus. É sempre assim, a gente nunca, ou raramente a gente entra inocente numa situação que não agrada ao Senhor. Normalmente Deus nos avisa, normalmente o sinal amarelo de atenção ele acende, e aí Deus fala com a gente: olha, isso não é certo, não é isso que eu tenho para você. Às vezes Deus usa um pai, Deus usa uma mãe, Deus usa um pastor, um irmão da igreja. De alguma forma Deus dá um toque na gente, mas ainda assim a gente vai para lá. Foi exatamente isso que Ló fez. Ló viu que a terra era boa e Ló tomou a decisão errada. Por outro lado, a gente vai ver na pessoa de Abraão um homem extremamente temente ao Senhor. A grande virtude relatada na Bíblia em relação a Abraão é a sua fé, né? Um homem que creu em tudo aquilo que Deus falava, né? O pai da fé, chamado de o amigo de Deus. Olha que coisa tremenda. Abraão sabia que qualquer lado que Ló escolhesse, aquilo que sobrasse para ele, Deus estava cuidando dele. Deus fez uma promessa para ele e Deus era fiel para cumprir, contanto que Abraão vivesse uma vida de obediência ao Senhor. Então Abraão era um homem profundamente temente ao Senhor. Ele foi para a terra prometida, ele foi para a terra da promessa, ele colocou como objetivo conquistar algo que estava alinhado com a vontade do Senhor. Então nós vemos que Ló toma uma decisão equivocada, porque ele toma uma decisão carnal, com sua visão carnal. Por outro lado, Abraão não. Abraão, ele era um homem temente ao Senhor e sabia que Deus tinha cuidado dele. Talvez naquele momento ali ele pensasse, né? Talvez muitos de nós faríamos como Ló, né? Vemos a melhor parte e queremos a melhor parte. Abraão não, naquele momento ali de decisão, ele talvez poderia falar: olha, eu sou seu tio, eu sou mais velho, eu sou o patriarca, eu sou o líder e eu vou ficar com a melhor parte. Mas não, ele deixa Ló decidir, porque ele sabe que Deus cuidava da vida dele. Ló sofreu, Ló foi escravizado, perdeu a família por um tempo, né? Perdeu o seu rebanho, perdeu o respeito. Logo depois ele perde a sua esposa, porque ele toma uma decisão carnal. Ele queria conquistar algo que não estava alinhado com a vontade do Senhor. Então nós fechamos a nossa palavra aqui hoje de uma experiência. Temos outras experiências bíblicas que falam de pessoas que tomaram a decisão contrária à vontade do Senhor. Ló não tinha, né? Mas hoje nós temos o privilégio de ter a palavra do Senhor. É por isso que é importante você ler, você se relacionar, porque é aqui que você vai entender a palavra do Senhor. Eu costumo falar aqui na nossa igreja que a Bíblia, para mim, não é um livro de religião, mas é um manual para a vida.
É aqui que estão as orientações para a gente passar bem por essa terra. Enquanto peregrinarmos aqui, nós vamos vivendo de acordo com a vontade do Senhor, não apenas para agradar ao Senhor, não porque Deus quer que a gente faça carinho no ego dele, que sejamos obedientes porque é Ele que manda. Não, a Bíblia foi escrita para nós obedecermos porque Deus quer o melhor para nós, porque a vontade do Senhor é o melhor para nós, não é isso? Que ele vai dizer lá através da pena do apóstolo Paulo, que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então, não tente conquistar aquilo que não está de acordo com a vontade do Senhor. O propósito sempre é o propósito carnal. Consulte ao Senhor e vá em busca dos objetivos que Ele colocou na tua vida, mas que estejam alinhados com a vontade dEle. Amém, querido? Que Deus te abençoe e que Ele nos fortaleça, nos sustente nessa caminhada para conquistarmos as bênçãos que o Senhor nos prometeu. Deus te abençoe, até o nosso próximo encontro, se o Senhor assim nos permitir. Amém.